Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como tem passado aí os dias, né? Por aqui todo mundo em casa, todo mundo de castigo. Muito bem, tenho postado algumas atividades lá, espero que todos estejam fazendo, porque quando nós voltarmos nós vamos fazer apenas o processo de correção e, é claro, tirar as dúvidas que ainda houver referente a algum tópico, tá? Por isso que é importante muita dedicação em todos os vídeos, em todos os conteúdos, em todas as aulas, para que nada fique para trás e depois você acabe saindo prejudicado, ok? Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre complementos verbais. Todas as vezes que nós falamos essa palavra complemento verbal, então vou escrevê-la aqui. Complementos verbais. Essa palavra, então, verbais, ela está relacionada ao verbo. Se ela está relacionada ao verbo, outra coisa que a gente precisa entender é que ela vai completar um verbo. Ora, que tipo de complemento que completa um verbo? Como nós já vimos, os objetos diretos e os objetos indiretos, né? São esses que vão completar os verbos. Quais verbos? Os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos, né? Sendo esses complementos, então, que vão completar esses verbos, nós vamos entender que muitas vezes esses objetos diretos e indiretos, eles não vão aparecer expressos, por exemplo, por uma palavra ou por uma expressão. Eles podem simplesmente estar relacionados com simples pronome, né? Como a gente já viu algumas vezes, pronome lhe, né? Ou os pronomes o, a e suas devidas flexões que nós vamos ver. O nosso foco hoje é falar sobre isso daqui, tá? Porque nós já entendemos o que é um objeto direto, nós já entendemos o que é um objeto indireto, que vai completar um sentido de um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, mas como que isso funciona quando eu vou utilizar os pronomes? Então eu irei apagar aqui e vou colocar alguns exemplos para vocês verem, tá? Então vamos lá, meu quadro não tá lá essas coisas, mas dá pra gente fazer a aula aqui bacaninha. Então observe a seguinte frase, olha, entreguei as flores à vizinha. Então, eu estou dizendo, entreguei as flores para a vizinha, tá? Vamos analisar quem entregou? Eu, né? Então, tem o sujeito oculto. Se eu tenho meu sujeito oculto, tudo isso daqui é o meu predicado, né? Sendo meu predicado, aqui eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto, porque quem entrega vai entregar alguma coisa, passei por cima, o que eu estou entregando? As flores, que vai ser meu objeto direto, a pedir preposição alguém. Então, tem aqui o meu objeto indireto. Beleza. Agora, nós vamos verificar que eu posso substituir isso daqui por pronomes. Lembrando que... Gente, eu tô ruim da garganta, não é coronavírus. O objeto indireto, ele sempre estará relacionado com o pronome lhe, tá? E o objeto direto sempre estará relacionado com os pronomes o ou a. Então, observe, se eu quiser substituir isso aqui por pronomes, como que vai ficar? Vamos substituir isso daqui primeiro, ó. Entreguei as flores à vizinha. As flores está no plural, né? Então, eu vou colocar, substituindo esse, olha. Entreguei as à vizinha. O que eu fiz aqui? Esse as está retomando qual a ideia? A ideia das flores,
né? Se ele está retomando a ideia das flores, ele é um pronome e aqui ele vai ser meu objeto direto da mesma forma. Isso aqui continua sendo meu objeto indireto da mesma forma. Isso aqui continua sendo verbo transitivo direto e indireto da mesma forma, tá? Agora nós vamos substituir a vizinha por um pronome. Lembrando que a vizinha é um objeto indireto. Então vamos lá, eu vou colocar entreguei-lhe. O lhe só pode se relacionar ao objeto indireto, né? As flores. O que eu fiz agora? Eu tive que inverter, né? A ordem. Isso aqui que era as flores, que era o meu objeto direto, vai para lá, né? Porque o lhe, ele tem que ficar perto de um verbo, né? Então, entreguei-lhe, esse lhe dá a ideia de alguém. Quem que é esse alguém? A vizinha. Então, aqui continua sendo o meu objeto indireto e o meu objeto direto vem para cá. Perceberam? Então, é assim que a gente faz essa mudança de objeto direto e objeto indireto para pronome. Lembrando que o lhe sempre vai ser um objeto indireto e o ou a sempre vai ser um objeto direto com suas devidas flexões, né? Às vezes vai ter o no, o na, o lo, o lá, dependendo do verbo que estiver, tá? Vai ter essas flexões, esses verbos. Eu vou colocar outra frase para a gente avaliar. Vamos lá. Nesse caso aqui, vocês viram que eu tinha dois objetos na mesma oração, né? Por isso que eu estava fazendo essa variação, né? Qual que vem primeiro, qual que vem depois. Mas às vezes a gente vai ver só um objeto, né? Por exemplo, se eu escrever assim, comprei roupas. Então vamos lá. Comprei roupas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. Se eu quiser substituir esse objeto direto por um pronome, como que vai ser? Como que vai ficar? Comprei as. Esse as está se referindo às roupas, tá? Por exemplo, se eu escrever assim, vamos lá, gosto de você. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho verbo transitivo indireto e aqui eu tenho objeto indireto. Como que eu transformo o objeto indireto em pronome? Vai ser gosto-lhe. Esse lhe é quem? O você, tá? Então, o que tem que ficar claro é que o lhe sempre vai ser objeto indireto e o, os, nos, los, né, etc. vai ser o objeto direto, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui. Deixa eu pensar numa frase. Uma frase que a gente já usou. Eu acho que até em sala. Dê água para os alunos. Bom, aqui nós temos de igual forma um verbo transitivo direto e indireto. Tá? O que eu dei? Água. Meu objeto direto para, né? Aqui os alunos vai ser meu objeto indireto. Beleza. Caiu. Ai, vamos lá. Como que nós vamos fazer aqui agora? Observe que nós temos dois objetos. Eu não posso colocar os dois pronomes juntos na mesma frase, tá? Isso não posso, não fica uma frase sem sentido. Então, cada hora eu coloco uma vez para substituir o objeto direto e outra vez para substituir o objeto indireto. Então, vamos aqui substituir a água. Então, eu vou colocar dei a para os alunos.
Beleza, esse A substituindo a água. E aí, agora nós vamos substituir para os alunos. Dei-lhes, porque o lhes, o meu objeto indireto está no plural, né? Dei-lhes a água. Eu não posso colocar dei a água lhes, né? Eu não posso fazer isso. O pronome aqui no caso, ele tem que ficar do lado do verbo, tá? Dei-lhes a água. Dei a quem? Aos alunos. E o meu objeto direto continua aqui. Tudo bem, pessoal? É isso que eu gostaria de mostrar para vocês e eu vou passar algumas atividades para serem feitas. Mais uma vez, eu ratifico a importância de vocês fazerem todas as atividades para que você não se perca. Vou fazer também aqui uma folha com várias atividades, uma seleção de atividades, principalmente no que se refere a isso daqui, a tudo que nós vimos referente à análise sintática, para que vocês treinem em casa e vocês mandem para mim somente o gabarito, tá? E aí a gente vai aproveitando para conversar, para ver no que tem mais dúvida. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários. Eu estou à disposição para atendê-los. Conversem comigo lá, porque vocês vão só colocando ok, ok, ok. Outra coisa, vou puxar a orelha. Interpretação de texto. Tudo que vocês precisam fazer, eu coloco lá no comentário. Vocês não leem, tá? É para ler o que está escrito no comentário. Então, se é para fazer lá no comentário, se é para fazer no caderno, se é para não fazer nada, tudo isso eu coloco lá. Então, leem antes de me perguntar. Porque eu fico tão chateada quando vocês me perguntam uma coisa que eu já disse o que é para fazer, que vocês não têm noção. Isso chama interpretação de texto. Ok? Então, leiam um texto antes de perguntar. Isso é essencial no processo de interpretação. Se a gente não entende o que é para ser feito, como que eu vou fazer uma prova? No dia da prova, o professor não está lá para responder minhas dúvidas, né? Então, não podem ficar dúvidas. Vocês precisam ler com mais atenção. Não é porque vocês estão estudando em casa que isso vai ser feito de qualquer maneira. Muito pelo contrário, tem que ser feito com muito mais empenho, senão eu fico para trás depois. Tudo bem? Havendo quaisquer dúvidas, vocês entrem em contato, eu estou à disposição. Vamos continuando nossas aulas. Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.